Borboletinha tá na cozinha fazendo uma salada para o Johninho. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Johnny, criador do canal do Meu Jeitinho, e hoje eu quero fazer um vídeo com o tema Emborboletei. Nossa, que tema que é esse, né? A gente ouve falar por aí, tem gente que usa essa expressão, né? Borboletei. O que seria o borboletar? Então, quero dizer para vocês que eu borboletei. Quem está ouvindo esse vídeo, quem viu a capa do vídeo, sabe muito bem do que eu estou falando. E é um vídeo que eu quero dar uma introdução, porque se for para falar toda da história do meu processo de cirurgia, isso e aquilo, vai ser um vídeo muito extenso e eu não quero isso. Talvez conforme a interação for acontecendo, e se gostarem, curtam, se gostarem, compartilhem, se gostarem, mostrem para alguém que está passando por esse processo nesse momento, né? E não tem como não fugir disso que eu quero falar, que é quarentena, né? Estamos de quarentena, mesmo que esse assunto não seja um assunto que fica em voga só em quarentena, por conta desde a época que o YouTube, as minhas pesquisas me ajudaram em desmistificar algumas coisas e pesquisar para relaxar sobre o tema, né? Sobre o tema bariátrica. E eu quero dizer hoje nesse vídeo que como que foi o processo, eu posso dizer até que de aceitação pela cirurgia em si, né? Então eu quero aqui tentar seguindo o meu roteiro, né? Se eu vou conseguir deixar de uma forma assim clara, é o que eu tô querendo me propor aqui de estar falando para vocês aqui nesse vídeo. Cirurgia metabólica barra bariátrica. O que é isso? Cirurgia metabólica barra bariátrica. Eu tenho que começar a contar essa história para vocês, que é uma história muito séria. Quando eu buscava na internet assuntos relacionados a isso, e de fato eu procurava isso assim com alguma pessoa do sexo masculino, né? Porque meninas, mulheres, enfim, falando sobre esse assunto tem muita coisa legal, e isso não é questão de sexo quando você procura algum tipo de desmistificação ou algum caso real que tenha acontecido com alguém, independente se for homem ou mulher, vai estar servindo para você ou não. Mas, de fato, uma coisa assim que me deixou um pouco assim surpreso, assim, como os homens não falam sobre isso, né? E isso tem vários sentidos e significados, mas hoje eu quero ser um pouco mais sucinto e compartilhar com vocês a minha experiência do meu pré-início, né? Minha pré-decisão, meu pré-pensamento, inclusive, sobre a bari, sobre emborboletar. E a primeira coisa que eu quero estar dizendo para vocês, o termo cirurgia bariátrica barra metabólica, ou ao contrário, conforme a forma que vocês forem pesquisar, elas de uns tempos para cá elas estão muito juntas, e a gente ouve falar de muitas coisas relacionadas à bariátrica. Isso eu falo vídeos, eu falo coisas do que eu pesquisava na época para estar, antes de fazer isso, um período pré-bariátrica, né? E eu acho que até pré-decisão de fazer a cirurgia bariátrica barra metabólica. Eu vou tentar explanar assim para que esse vídeo não fique quilométrico, né? E ele é um vídeo que podem ter várias fases. Eu estou pensando em estar
separando em fases, em blocos, para tentar explicar de uma melhor forma, porque é uma coisa de muita responsabilidade você tá colocando na internet algo que muda a vida, salva a vida. E tentar linkar isso com o meu caso, o que aconteceu. Tá, a primeira vez que eu ouvi falar desse termo de metabólica barra bariátrica foi assim com o médico, e eu já posso começar assim, dar uma intro assim do que eu posso fazer nos próximos vídeos. Quando eu fui buscar ajuda ano passado, então eu sou operado fazem 5 meses, e a minha operação foi no dia 25 de setembro de 2019. Já estou aí com 5, caminhando para os 6 meses de operado, e aí se foram 37 quilos de peso, de gordura que eu eliminei. E assim, como eu cheguei ao médico, né? Eu cheguei ao médico perguntando para ele assim, da mesma forma que eu vou estar falando para vocês, foi como eu sentei na frente do médico e falei: eu preciso de uma ajuda, eu não consigo mais emagrecer, eu não consigo mais pelas minhas pernas emagrecer, e eu preciso de uma ajuda, eu quero que você me ajude a pensar de uma forma que eu possa sair dessa, porque eu estou indo para um buraco, de fato. Eu estou caminhando a passos de tartaruga ou do perna longa para um buraco. E assim, a primeira coisa que o médico olhou para mim e falou, né, ele perguntou o porquê que eu estava vindo, que eu falei que eu queria essa ajuda, e eu comentei sobre outros tipos de... Porque assim, gente, você pode perguntar para um gordinho a tabela nutricional de qualquer tipo de alimento. Pelo menos comigo é isso. Se você me perguntar se isso engorda mais que aquilo, eu vou saber metodicamente te falar até as vitaminas que tem. Ou seja, todo mundo sabe, né, os prós e os contras, o que faz engordar, o que faz emagrecer, mas chega um momento, não sei se nem é a palavra certa, que daí eu fui entendendo o que é essa parada de metabólico, o que era essa palavra que tinha aí, barra bariátrica, que está em voga nesse momento, que antigamente eu não se ouvia falar, pelo menos eu não ouvia falar. E ele falou assim pra mim: rapaz, Johnny, você está lembrando, a cena é a seguinte: pá, chego no consultório do médico, um gastro, né? Que o gastro, na minha cabeça, nem me ligava que gastro é quem faz cirurgias de estômago, né? Eu cheguei assim bem cru e perguntei para ele assim: eu preciso dessa ajuda, bababá. Ele, né, deu aquela quebrada de gelo. E assim ele veio começando a falar. Eu tinha já alguns exames ali de sangue, ele perguntou de alguma coisa pré-existente que eu poderia ter, e eu conhecia algumas coisas, e meio que eu fugi um pouco assim de médico referente subconsciente ligados à obesidade, né? Obesidade doença, né? Não gordinho, um pouco mais, isso e aquilo. E ele chegou assim para mim e falou: Johnny, hoje você é uma pessoa que é apta a estar fazendo a cirurgia bariátrica. O que você acha? Nossa, eu até me arrepiei agora, assim, no momento. Foi um choque tão grande que eu acho que na minha vida inteira, das experiências que eu tenho, até me emociona um pouco, porque parece que eu revivi, né, aquilo que eu passei naquele dia. Eu me lembro como se fosse hoje, que ele falou assim que eu seria um candidato à cirurgia bariátrica. E nunca na minha vida tinha passado isso pela minha cabeça. E isso desde criancinha, desde os 6 anos, brigando com balança, aquela história, bababá, bababó, né? Isso vai ter que ser em outros vídeos, porque é muito pano para manga que se tem. E, gente, dá uma licença que eu vou ter que pegar e fechar a porta, que eu esqueci de trancar. E uma corrente de vento, né? Voltando, né? Só por conta dessa saidinha que eu dei, eu já mereço um like, já mereço. Johnny, pegue melhor esses vídeos. Como é que você vai gravar um vídeo deixando porta aberta?
vai dar eco, vai dar essas coisas. Mas sério, gente, se vocês gostarem, curtam, compartilha, envia para uma pessoa que nesse momento aí que a gente tá cessado, né, de cirurgias eletivas, e a bariátrica, ela, a não ser que seja casos, né, muitos extremos, assim, quando a gente fala casos extremos, e depois eu vou voltar a falar sobre isso, de pessoas com 300 quilos, daí por aí vai, que já é um processo que eles fazem há anos, e o meu caso não foi esse, então eu já quero deixar para vocês aí um spoilerzinho do que será os próximos vídeos, falando de fato o que aconteceu comigo em relação à bariátrica, cirurgia metabólica. Tá, sem muita enrolação, sem sair do foco, eu aqui com o meu texto, aqui com o meu roteiro. Tá, já falei sobre isso, sobre a possibilidade que o médico me mostrou, né, me deu na cara, né, esse choque, literalmente esse choque. Ainda bem que a porta abriu, senão eu já ia até começar a chorar, porque eu sou sensível para essas coisas e foi uma coisa muito importante para mim, e eu só tenho a dizer que deixa para um próximo vídeo que eu tenho a dizer sobre a minha cirurgia, tá? E nisso gerou esse impacto de eu começar a pensar de fato nisso. Gente, será que eu, Johninho, vou me submeter a fazer uma cirurgia tão radical, tão importante, que vai mudar minha vida 100%, que vai mudar minha vida 100%. Nisso também um link, né, para outros vídeos que, de fato, eu vou ter que gravar mais vídeos sobre esse tema, porque é muita coisa, é uma coisa muito séria, e quem está passando por isso se identifica. Então, eu vou ter que gravar. Agora que eu comecei, eu vou ter que continuar. E sobre qualquer tema, né? Aquelas coisas tipo você nem tá tão gordo para isso. É muita história, né? É muita história. Eu queria só dizer assim, só para dar uma explanada sobre isso, o porquê, né? De estar falando sobre isso, cirurgia bariátrica / metabólica, né? Também vai ter que ser um outro vídeo porque é muita história. O que é esse metabólico nessa palavra? Sem contar nos aspectos psicológicos em relação à comida, que vai ter que ser mais outro vídeo só falando por isso. O que eu quero deixar para vocês é a mensagem de como isso é um assunto tão sério, e nesse momento as pessoas que estão passando por esse processo, né, nesse processo, que é um processo muito extenso, ele é doloroso, de fato ele é doloroso, ele é de aceitação, ele é de como você vai viver depois da cirurgia, depois que você acordar, e assim, meu Deus, eu até me arrepio de novo de coisas que eu pensava, e se eu vou me acordar, né? Então, quero dizer novamente para vocês que o que eu estou falando são coisas e aspectos que aconteceram comigo, é a minha visão do que aconteceu comigo e do que eu pesquisei, artigos em inglês, você fica curioso e você quer saber isso, sem contar a sua junta médica, psicólogo, nutricionista, assim, várias coisas que aconteceram ao longo desse meu trajeto aí de meio ano atrás até hoje, e coisas desse sentido, né? Então é isso que eu quero deixar para vocês hoje nesse vídeo, tá dizendo que se vocês estão passando por um processo de aceitação em fazer, eu tenho que dizer, o meu público vai ter que ser esse, né? As pessoas que já estão no processo de pré-cirurgia, né? Ou de aceitação para uma pré-cirurgia, tendo em vista que agora está tudo parado e é uma coisa muito séria. Eu estou falando aqui com diversas pessoas, assim, posso até dizer do mundo inteiro, né? Porque quem estiver me ouvindo, me entendendo, de qualquer país, possa estar passando por essa situação, e é uma situação delicada. E a mensagem positiva que eu quero deixar para vocês é que tudo vai passar. De fato, tudo vai passar, as coisas vão acontecer, os medos, os sustos, os choros, as risadas, as alegrias, tudo vai passar. E tudo vai passar mesmo, hein? Tem um ditado que o médico usa, né?
A gente tem aí uma janela de 1 ano e meio, de 18 meses, de até eles usam esse termo que é a lua de mel, né, da cirurgia. Eu quero vir falar sobre isso nesses vídeos e o que acontece depois de operar de fato. E assim, para que isso aconteça, eu preciso de fato que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam lá no meu canal, que o meu canal é novo, então nesse momento assim é um tema muito importante, é um tema que eu possa estar compartilhando com vocês de uma forma assim bem construtiva, talvez. Sim, construtiva, porque assim como vídeos que eu assisti que me serviram para simplesmente relaxar, né? A gente vê muito vídeo falando sobre os bônus, né, da cirurgia bariátrica, e eu quero tentar assim falar de tudo, de fato mesmo, até inclusive antes de eu operar, eu queria fazer tipo vlog, alguma coisa, e pensei, isso aí é minha vida, ninguém vai se interessar por isso. Mas hoje, nesse momento que a gente está aí com ócio, né, de fazer alguma coisa, de ver e assistir alguma coisa, se você tem alguém na sua família ou se você está passando por algo nesse estilo, nesse sentido, compartilha, tá? E a gente se vê por aí, e eu vou sair agora, né, dizendo do meu jeitinho, né? O nome do meu canal é Do Meu Jeitinho, cantar aquela musiquinha, que até isso vai virar um outro vídeo, porque eu acho super interessante as formas que eu me redescobri em relação à comida, né? Um spoilerzinho só na musiquinha sobre o que eu vou falar da comida, né? Borboletinha tá na cozinha fazendo uma saladinha para o Johninho. Gente, tchau e até!